exaltado e glorificado seja a soberania do Santo Espírito, na sua glória, do seu poder e majestade. Que o Santo Espírito possa nos visitar com a sua gloriosa presença. Estou escrevendo sobre alguns enganos. E no estudo passado, eu falei de alguns dados dos mormons, santos dos últimos dias, adventistas, testemunhas de Jeová, onde eu falei que os mormons tinham 3.600.000 membros, e eles atualizaram para 14 milhões, agora dizem que são mais de 16 milhões. Eu não quero contestar que não estou nem um pouco interessado nestes números. O Ministério Adventista, eu disse 18 milhões. E eles dizem 22 milhões. Também não estou nem um pouco interessado nesta quantidade de membros, apenas para dar algumas explicações. Testemunhas de Jeová, 8 milhões. Se os mormons têm 10, 15, 20 milhões ou mais, isso não me interessa. Também eu creio que não interessa. Senhores, devemos cuidar da nossa salvação. Ministério Adventista é um dos ministérios que mais perdem membros. Onde eles crescem bastante é nos continentes africanos, porque os meus irmãos africanos são muito carentes da música. E o Ministério Adventista entrou lá com a música para alegrar um pouco os africanos. Eu disse num dos estudos, que mormons, adventistas e testemunhas de Jeová são alças da mesma caneca. Jamais irei levantar coisas aqui que eu não possa, que eu não consiga provar. E aos leitores do meu canal, eu tenho uma grande responsabilidade, carinho com os senhores. Continue no meu canal, que os senhores serão ricamente abençoados. Farei de tudo para que a bênção chegue na sua vida, no seu lar. Mas existem alguns bisbilhoteiros que, quando verem alguns títulos de mensagens, eles ficam preocupados. Porque, embora gostam dos seus ministérios, amam os seus pastores, não tem nada contra, mas deveriam um pouco conhecer a verdade, estudar a palavra, porque muitos destes não estão preocupados que o Senhor, que a Senhora conheça a verdade. Então devemos procurar conhecer a verdade. Os mormons, fundado por José Smith,
profeta dos santos dos últimos dias, no ano de 1830, escreveu um livro, os quais eles falam que este livro é o segundo Novo Testamento de Cristo. Que este livro é uma complementação da Bíblia. Que este livro, o Senhor mandou que o profeta do santo dos últimos dias, José Smith Jr., escrevesse a mesma blasfêmia cometida pelos adventistas do sétimo dia, em dizer que as mensagens de Ellen White são inspiradas, são uma complementação da Bíblia. Só neste ponto já podemos unir Mormons com os adventistas por estas duas blasfêmias. E as doutrinas dos Mormons está estampada nos escritos deles, para que os senhores todos possam conferir se estes ensinamentos estão de acordo com o Evangelho do Reino, com o Evangelho eterno. O mesmo eu mando os senhores conferirem nos livros de Ellen White. Se os livros de Ellen White, os seus ensinamentos, estão de acordo com o Evangelho do Reino, o Evangelho eterno. Então, senhores adventistas, mormons, que querem me contestar, estudem. E os senhores irão ver, confirmar o que eu estou falando. Este livro dos Mormons, Ellen White degustou este livro, saboreou este livro, dos quais as mensagens, muitas mensagens do Zé Smith, muitas profecias, ela copiou para os seus escritos. Eu não aconselho nenhum dos meus escritos ler nenhum desses dois livros, nem os livros de Ellen White, nem o de Zé Smith. Mas aqueles que querem me contestar, estude os livros de Ellen White e os livros do Zé Smith e verão que tem profecias, ensinamentos idênticos. Testemunhas de Jeová, fundado por Charles Russell. Quem estudou, ensinou, mostrou ele muitos ensinamentos, os adventistas. O Charles Russell estudou muito tempo com os adventistas. E quando deixou de frequentar o ministério adventista, fizeram grupo, os estudantes da Bíblia, onde tinha todos os crédulos, maçônicos, santos últimos dias, outras religiões, de onde nasceu Torre de Vigia. Charles Russell fundou Torre de Vigia, hoje Testemunhos de Jeová. Os senhores poderão estudar e contestar o que eu estou falando. Portanto, os mormons, adventistas do sétimo dia, Testemunhas de Jeová, têm alguns
pontos incomuns, algumas doutrinas que não batem, mas eu colocaria todos alças da mesma caneca, porque iria brigar em algumas coisas, pontos, batalha do Armagedon, volta de Cristo, juízo final, o homem não pode ter muitas mulheres, sábado, iriam ter algumas discussõezinhas, mas depois iriam se ajustar muito bem. Portanto, eu repliso, esses 3 ministérios são alças da mesma caneca. Se alguém quiser me contestar, estudem, procure estudar, faça como Charles Russell fez. Arrume um grupo de vários ministérios e procuram estudar as verdades para saberem se o que eu estou falando aqui, se não confere, se não tem um grande peso na verdade. Altíssimo Criador, nos dê sabedoria para compreender as tuas verdades. No livro de João 8:32, das passagens mais conhecidas, onde o Senhor fala que nós devemos conhecer a verdade, porque ela poderá nos libertar. Muitos não querem ser libertos pela verdade. Membros destes 3 ministérios, inclusive os adventistas do 7º dia, testemunhas de Jeová, mormons, o coração deles estão enrijecidos como a pedra. Eu espero que muitos dos senhores não tenham que conhecer da pior forma o que eu estou passando nestas mensagens, sem nenhum interesse. Coração de muitos dos senhores estão enrijecidos, endurecidos, por mais que as mensagens são mostradas e muitos dos senhores não aceitam. Sabem o que significa isso? A ausência do Espírito Santo. Porque se nestes 3 ministérios tivesse o batismo com o Espírito Santo, eles compreenderiam com facilidade. Procuram o batismo com o Espírito Santo, com os testemunhos de Jeová. Procuram o batismo com o Espírito Santo no meio dos santos dos últimos dias. Procura o batismo com o Santo Espírito, com os adventistas. E eis o porquê, o coração deles, a mente deles já petrificou. Este movimento de 1844 foi um dos movimentos mais malignos que já ocorreu na história deste planeta. Este movimento do ano de 1844, ele foi responsável por abertura, por a criação de centenas de seitas. Está sendo e será responsável pela perdição de milhões de almas. Pasme os senhores, eu falo isso com muita autoridade, com base no Evangelho do Reino, no Evangelho eterno, no Evangelho da salvação.
que as mensagens pregadas, propagadas por estes 3 ministérios não conferem com a pregação do Evangelho. Já voltei para os 3 ministérios. Mas estas centenas de seitas que surgiram deste movimento do ano de 1844, nenhum destes movimentos comprometidos com o Evangelho do Reino, com o Evangelho eterno, totalmente desconexos. Este movimento, que teve o seu início no ano de 1844, pelos maçônicos, em peso, porque até então a maçonaria era tida como uma religião. Eis o porquê muitos fundadores de seitas, como os adventistas, absorveram muito a mensagem pregada pelos maçônicos. E eu já disse nos meus estudos que a maçonaria foi fundada por 2 pastores evangélicos. E os seus primeiros ensinamentos são da Bíblia. Eis o porquê Ellen White, os fundadores do Ministério Adventista, mergulharam de cabeça na maçonaria. Pasme os senhores, até 20 anos atrás, imagina, 20 anos atrás, os líderes da maçonaria tiveram que falar inúmeras vezes que a maçonaria não é uma religião. Isto 20 anos atrás. Vieram, falaram, vocês não confundam a maçonaria com religião, que a maçonaria não é religião, está nos autos deles. Agora os senhores imaginam, na época, ano de 1844, onde eles tinham a maçonaria como uma religião, um movimento fundado por pastores evangélicos, e eis o porquê centenas de milhares absorveram as mensagens maçônicas. E eu continuarei com muita coragem expondo estas verdades aqui, porque na pregação do Evangelho, infelizmente, desculpe esta expressão que eu vou usar, tem muitos maricas, homens que não têm nenhum compromisso com a verdade, homens que estão em busca apenas de tirar proveito da fé dos membros. O que importa para eles são seus vencimentos. E quem supre as minhas necessidades é o Senhor. Eu não tenho compromisso com o vencimento, com o dinheiro dos fiéis. E por isso tenho exposto estas verdades aqui com tanta clareza. Já tentaram contra o meu canal? Se os senhores quiserem, alguém quiser tentar contra o meu canal, fiquem à vontade. Vão prestar conta com o Senhor. Se quiserem atentar contra a minha vida, façam um bom proveito do meu sangue. Vocês acharem que o meu sangue é útil? Façam um bom proveito com eles. Portanto, enquanto eu estiver aqui dando essas mensagens, falarei
as verdades sem nenhum temor de ameaça. Não quero aqui responder algumas acusações, porque o meu foco não é esse. Eu não quero perder o foco de abençoar as pessoas inscritas do meu canal, os quais irei constantemente estar em oração para abençoar a vida do Senhor, para abençoar a vida da senhora, para abençoar a sua família. E o meu desejo é que possamos um dia estarmos na glória. Agora, para os bisbilhoteiros, infelizmente eu não desejo que eles venham a conhecer as verdades da pior forma. Não estou vendendo nada, como os senhores sabem. Não estou pedindo nada. Eu não nasci para viver do Evangelho, mas nasci para viver com o suor do meu rosto, o qual o Senhor, pela sua infinita misericórdia, tem suprido as minhas necessidades. Então, irei dar estas verdades aqui, sem nenhum medo de ameaças. Eu ainda disso termino falando. O movimento de 1844, não temos nenhuma comprovação, evidência de que José Smith participou desse movimento de 1844. Porque nesta época ele estava sofrendo uma grande perseguição. José Smith, infelizmente, foi assassinado no ano de 27 de junho de 1844. Então não temos evidências do que José Smith participou deste movimento de 1844. Os Mormons foram fundados no ano de 1830. Até este movimento de 1844, os Mormons já tinham 14 anos. Eu continuarei falando com respeito, na verdade, sobre estes temas, porque eu já disse que o meu compromisso, eu não tenho desejo nenhum de continuar falando destes temas, mas para ajudar, para alertar, para abrir os olhos, a mente, o entendimento de alguns que, por mais que eles ouçam a verdade, eles não tomam nenhuma decisão. E isto já não será mais comigo. Eu espero que o Senhor tenha aí seu copo com água. Vamos entrar na presença, vamos orar, buscar o Senhor. Olha, lava o seu rosto, os seus olhos com esta água e você vai ver a glória do Espírito na sua vida. Santo Espírito, coloque nesta água as tuas virtudes, a tua bênção, o teu poder. Quem desta água participar receberá bênçãos, vida, seu entendimento, seus olhos físicos e espirituais serão abertos para a glória do teu nome. Agora, feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração e vamos entrar na presença. Altíssimo Criador, exaltado seja o seu nome, a sua glória, a glória do Cordeiro, a glória do teu Santo Espírito, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Abençoe a vida deste homem que tem assistido estas mensagens, desta mulher, desta família. Senhor, proteja, guarda, abençoa, meu Pai.
visita este lar, estas vidas, meu Pai. Que eles sejam abençoados, visitados, protegidos pela glória do Teu Santo Espírito. Exaltado e glorificado seja o nome do Senhor. Obrigado, meu Pai, por tudo. Na glória do Cordeiro, te agradecemos. O Senhor te abençoe e te guarde, a você, todos que fazem parte do seu caminho. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro.